Eu sou Isnailda Gondim, diretora estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, da Secretaria de Estado de Assistência Social de Direitos Humanos e Política para as Mulheres. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica durante esse período de pandemia. Eu acredito que já foi passado para vocês que a Lei 11.340 de 2006 trata sobre violência doméstica em todas as suas particularidades. A Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, ela também nos traz noções e diretrizes de políticas públicas primárias, secundárias e terciárias, que vão desde a prevenção até a recuperação do autor de violência. E aqui nós vamos elencar para vocês alguns dados estatísticos desse aumento de violência doméstica durante o período de pandemia. Então, nas primeiras semanas de isolamento social no Brasil, causado pela Covid-19, ficou muito claro para nós a relação entre a quarentena e o aumento da violência doméstica. Algumas autoridades já previam que teríamos esse aumento, digamos assim, exponencial de violência doméstica, com relação a alguns problemas semelhantes que nós tivemos em outros anos, como, por exemplo, o surto do Ebola em 2014, que mesmo antes da pandemia atual, a situação já era grave, com 1.230 casos de violência relatados entre 2010 e 2017, e vários outros que não foram notificados. E aí eu te pergunto, você entende como funciona esse ciclo da violência? O porquê e o que pode ser feito para atuar no problema são os maiores objetivos que nós trouxemos para você neste dia. Então, como funciona a violência doméstica no Brasil? É necessário compreender como esse mecanismo acontece. Por quê? Porque ele é essencial para identificar as razões e o aumento tão expressivo desses casos de violência doméstica no âmbito familiar nos primeiros meses de pandemia. É importante reforçar que a agressão física ela não é o início da violência. Muitas pessoas se deparam com a agressão física e acham que somente ela é que caracteriza a violência doméstica, mas nós sabemos os tipos de violência domésticas que estão elencados na Lei 11.340, que vai desde violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial e violência física. Durante esse período de pandemia, curiosamente, nós temos alguns dados que revelam que a violência psicológica foi uma das que mais ficou evidenciada durante esse período de pandemia. E ela acontece muito no ciclo da violência, que ele é composto por 3 fases. A primeira fase é a tensão, onde ocorre o insulto, a humilhação. Muitas vezes ele controla a roupa que a mulher deve usar. Muitas vezes ele faz um insulto apenas dizendo que ela não é capaz de exercer determinado trabalho, seja doméstico ou seja na sua vida secular. Muitas vezes também isso parte já para a agressão, que é a segunda fase desse ciclo da violência. Então isso vai culminando, vejam que é bem sutil. Começa com essa fase de tensão, acumulação da tensão, que é um tipo de violência já psicológica, difícil de identificar, mas a mais comum entre as mulheres. Depois vem para a agressão, que já começa muitas vezes os empurrões, os beliscões, os tapas, e aí a mulher muitas vezes pensa, isso aconteceu agora, ele não vai cometer novamente, realmente eu fui culpada, porque eu não deveria sair com a amiga X ou com a amiga Y, deveria não ter ido na academia hoje porque não é um dia legal, não deveria ter usado aquele batom vermelho que ele não se agrada, e aí depois vem a fase da lua de mel, em que ele se arrepende de tudo que ele fez, pede perdão, muitas vezes leva um café da manhã na cama, compra um presente. E aí eu tenho uma curiosidade para te contar. Os estudos apontam que na maioria desses casos, eu diria que quase 90% desses casos, as mulheres demoram em média de 10 anos para sair desse ciclo da violência. Sabe por que eu te digo isso?
porque um dia eu também fui vítima de violência doméstica. E a violência pela qual eu passei foi a violência psicológica, que começa dessa forma muito sutil. A gente nem percebe que está acontecendo, se envolve de uma forma e muitas vezes a gente chega a pensar que realmente a culpa é nossa. Por isso que é importante vocês ficarem atentos, tanto os meninos quanto as meninas. Se é um tipo de relacionamento que você percebe que não está legal, que não te traz felicidade, se ele está controlando as tuas senhas de WhatsApp, as tuas senhas de Facebook, a tua senha de Instagram, com quem você deve andar, fique atenta. Você pode estar no início de um relacionamento abusivo. E vocês, meninos, respeitem as mulheres. Nós temos o direito de escolher com quem nós vamos andar, com que batom nós podemos usar, qual roupa nós podemos vestir, e isso é muito importante antes que isso se transforme em um relacionamento mais sério, como um casamento, depois vem os filhos e fica muito mais difícil de separar, por conta desse envolvimento psicológico, porque a sociedade cobra muito de nós, enquanto mulheres, o sucesso no nosso casamento. Então fiquem atentas. Mas continuando aqui com esses dados, eu quero trazer para vocês algo curioso. Quem sofre de violência doméstica e familiar? A violência doméstica e familiar prevista na Lei Maria da Penha tem as suas exceções. Nós temos homens também que sofrem violência doméstica por parte de suas companheiras. E isso é importante vocês saberem. Ah, mas não tem o João da Penha. Perfeito, não tem uma Lei João da Penha. Esses casos, eles serão julgados no âmbito do Código Penal. Ou seja, a Lei Maria da Penha, ela é prevista para os casos de violência doméstica e aí também não está relacionado só ao cônjuge, marido e mulher. Pode ser, de repente, uma violência doméstica no âmbito familiar entre um irmão e irmã, entre filho e mãe, avô e avó, né? E por aí sucessivamente. Importante trazer também que as mulheres trans também elas têm direito a serem atendidas, inclusive com o deferimento de medida protetiva, que é aquela em que o autor de violência não pode se aproximar da vítima, mais ou menos aí no raio de 100, de 200 metros. Ele também é aplicável para as mulheres trans e para os relacionamentos homoafetivos. Aí agora eu quero trazer para vocês por que a violência doméstica está crescendo tanto durante o período de isolamento. Então, a necessidade do isolamento decorreu em virtude da pandemia pelo coronavírus. E aí trouxe muitos reflexos para a vida de todas as pessoas. Isso não aconteceu só no Brasil, não aconteceu só no nosso estado, mas aconteceu no mundo inteiro. E aí isso se deve a vários fatores, quando tem esse aumento de tensão, aumento de tensão, de brigas no ambiente doméstico devido à pandemia do Covid-19. Por exemplo, a suspensão das atividades do trabalho. Ficou muita gente, né, no mesmo local. Então, tem casas que tem 3, 4 cômodos, mas tem casas que tem apenas um cômodo. Tem pessoas que vivem nessa situação. E aí, de repente, eles já vinham em um relacionamento abusivo. E durante esse período da pandemia, em virtude da Covid-19, isso foi evidenciado, né? Então, houve uma sobrecarga para as mulheres das tarefas domésticas, incluindo também o cuidado com os filhos fora da escola, né? Então, além de ter que trabalhar muitas vezes, algumas perderam o emprego por serem empregadas domésticas, outras tiveram que conciliar as atividades domésticas com o trabalho remoto, que acabou que a gente trabalhou muito mais, e ainda com o cuidado dos filhos. E muitas vezes não existe essa compreensão dos homens da divisão de tarefa com as mulheres. E os filhos também. Então, vale a pena você ajudar sua mãe, você ajudar sua irmã, nesse período de pandemia, a conciliar as atividades domésticas com as atividades do home office. Então, em algumas famílias aconteceu também o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Então, se já tinha essa predisposição a esse relacionamento que já não estava tão legal, por exemplo, ele estava lá naquele início do ciclo da violência, da acumulação da tensão, aí ele já partiu para aquela outra fase que é mais complicada, né? Que é a violência física.
Então, até essa questão mesmo de insegurança econômica dentro dos lares, isso evidenciou e aumentou a violência doméstica durante o período de pandemia. E aí vale ressaltar que nós tivemos a redução de alguns serviços que são considerados essenciais para as mulheres vítimas de violência, como, por exemplo, o fechamento das delegacias especializadas de atendimento à mulher durante o período de pandemia. Muitas mulheres não têm acesso, por exemplo, aos canais de denúncia, que aqui eu vou te passar uma dica, que é o número 180. Você pode denunciar os casos de violência doméstica pelo 180, você terá a sua identidade preservada. Então, trazendo para vocês digamos assim, esse meio que relatório desse aumento de violência durante a pandemia, o que é que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres? Estar sempre por perto. No que for possível, estar ajudando essa mulher, informando para ela dos canais de denúncia, como o 190. Naqueles casos mais graves de agressão física, você pode estar ligando pelo 190, que aí uma unidade policial, né, uma viatura policial vai até aquela residência, vai socorrer aquela mulher vítima de violência. E aí, aqui em Rio Branco, nós também temos uma novidade, que é o aplicativo Botão da Vida. Ele funciona especificamente para as mulheres que já têm uma medida protetiva deferida pelo Judiciário. O aplicativo Botão da Vida, ele inclusive previne o feminicídio, né? Ele foi idealizado pela Diretoria de Política para as Mulheres, com o apoio do Gabinete da Primeira-Dama, e ele aciona toda a rede de proteção. Ele funciona por meio de um termo de cooperação entre o Executivo, o Tribunal de Justiça e a Vara de Proteção à Mulher. E nós temos também a Patrulha Maria da Penha, que hoje é coordenada pela Major Alexandra, que é quem atende os chamados que são realizados pelo Botão da Vida. O Botão da Vida, ele salva vidas. Então, nós estamos ocupando, infelizmente, o nosso estado, principalmente durante esse período de pandemia, o primeiro lugar no ranking no crime de feminicídio, que é aquele crime em que simplesmente a mulher é morta pelo fato de ser mulher. Mas aí, eu já te dei dicas de como denunciar, que tem um 180, tem um 190, e você pode encorajar as mulheres a denunciar falando para elas que existe esse aplicativo, que é o Botão da Vida. Por quê? Porque ao ter uma aproximação do autor de violência, ela aciona o Botão da Vida, e essa patrulha que eu falei para vocês, que é a Patrulha Maria da Penha, ela que vai fazer esse atendimento para a mulher de uma forma mais humanizada, porque eles tiveram toda uma preparação para lidar com esses casos. E a Major Alexandra, além dos atendimentos aos chamados do Botão da Vida, eles também fazem visitas regulares a essas mulheres que têm medida protetiva. Evitar o feminicídio é um papel fundamental para o Estado do Acre nesse momento. Aí eu vou te trazer outras dicas. Como denunciar pela internet? Então, com as dificuldades de quarentena, uma opção muito prática é a denúncia virtual. Em alguns estados já existe a delegacia virtual. No nosso estado ainda não existe, mas o Ministério Público também lançou um aplicativo específico para denúncia. É importante trazer essa informação. A Comissão da Mulher Advogada, através da OAB também, recebe denúncias por meio do Instagram, @CMA_Acre. Então, é importante você passar essa informação adiante e dizer para essa mulher que ela não está sozinha. Nós temos também uma campanha que é fantástica, que o governo do estado também aderiu, várias pessoas aderiram e estão apoiando, que é a campanha do Sinal Vermelho. Aquela campanha em que a mulher ela pode colocar um xizinho vermelho na mão, chegar nas farmácias e dizer que precisa de ajuda. Quando ela se dirige ao farmacêutico, a quem estiver operando ali naquele momento, ele vai acionar a polícia militar e ela vai chegar em socorro dessa mulher. Importante também trazer para vocês que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos também tem um aplicativo, que é o aplicativo que serve para denúncias também de mulheres vítimas de violência. E aí, para finalizar, o que é que eu tenho para te dizer? Apontei aqui algumas soluções e questionar a violência e o machismo estrutural também é papel de cada um de nós. Com ou em outros aspectos nessa pandemia, a nossa capacidade de apoiar quem precisa está sendo posta à prova. Então,
a solidariedade nunca foi tão importante. É preciso você espalhar essa sementinha do bem, essas informações que eu te passei, e vem comigo na luta contra a violência doméstica.